Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 29, o objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstrações, retas paralelas cortadas por transversais e teorema de proporcionalidade, verificações experimentais. E no detalhamento nós vamos ter teorema de Pitágoras, resoluções de problemas. Então, muito bem, então vamos trabalhar teorema de Pitágoras, né? Teorema que é muito conhecido na matemática. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos trabalhar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras que é extremamente utilizado na matemática, mas assim também, né, em outras ciências. Por exemplo, na física, na química também a gente estuda. Então, o teorema de Pitágoras, ele irá relacionar catetos e hipotenusa. Então, se tem cateto e se tem hipotenusa, nós iremos trabalhar em um triângulo retângulo. Então, o teorema de Pitágoras vai ser enunciado da seguinte forma. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, só para a gente recordar aonde está cada elemento, observe aqui comigo, no meu triângulozinho aqui, né, que os catetos são os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus. Aí tu me pergunta, Aniel, cadê o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus é aquele cantinho ali, ó, que tem um pontinho amarelo, né? Então, lembre-se, os catetos irão formar o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa, ela vai estar do lado oposto ao ângulo de 90 graus, beleza? Então, todo triângulo retângulo ele vai ter exatamente essas características. E agora, o teorema de Pitágoras, ele vai relacionar, né, essas medidas. Como? Ele vai dizer o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado, à soma dos quadrados dos catetos. Que está aqui essa formulazinha bonitinha que nós chamamos de ABC. Beleza? Então, para esse, nós estamos definindo aqui a hipotenusa como sendo o lado de tamanho A, os catetos B e C, e o teorema de Pitágoras vai dizer que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Beleza? Então, vamos agora para exemplos. Acompanhe comigo na tela, vamos fazer um exemplo. Muito bem, então nós temos aqui o seguinte exemplo, diz o seguinte. Determine o lado que falta em cada triângulo. Então, nós vamos ter mais outros triângulos para trabalhar. Se eu observar bem, o lado que está faltando aqui é quem? Ó? Observo que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Correto. Então, os lados que formam um ângulo de 90 graus, eles serão os meus catetos, que eu vou chamar de B e de C. Tá bom? Então, eles serão os meus catetos. E quem está do outro lado é a nossa queridíssima hipotenusa, beleza? Então, nós vamos ter a hipotenusa sempre do outro lado do ângulo de 90 graus. E o que foi que a gente enunciou no teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, que nós simbolizamos pela letra A, é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, beleza? Então, muito bem. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Como eu quero descobrir o valor da hipotenusa, e eu representei pela letra x, então x ao quadrado é igual. Quanto que vale o b? O b vale 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado mais o c vale 12. Tudo bem? Muito bem. Então, nós queremos descobrir o valor de x ao quadrado. Então, x é igual, né? 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado é 144. Beleza?
Então, x ao quadrado é igual a essa soma. Quanto que vai ser x ao quadrado? 144 mais 25, 169. Beleza? Só que 169 é o valor de x ao quadrado, mas eu não quero o valor de x ao quadrado. Então, o que é que eu faço? X é igual a raiz quadrada de 169, que é exatamente, né? Qual é o número que ao quadrado é igual a 169? 13. Beleza? Então, esse aqui deve ser o valor da hipotenusa. Então, quanto que vale x? 13 centímetros. Beleza? Então, para determinar, toda vez que eu tenho dois lados de um triângulo retângulo, eu posso fazer essa relação métrica, tá bom? Então, aqui, ó, só para fixar bem, eu queria descobrir o valor da hipotenusa, que na nossa equação nós chamamos de a ao quadrado. Então, quanto que vale a hipotenusa? É o valor que eu quero descobrir. X ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, mais 144 é igual a 169. E a raiz quadrada de 169, x é igual a 13. Tudo bem? Então, x é igual a 13 centímetros. Vamos a mais um exemplo. Aí o cara fala, determine o lado que falta em cada triângulo, né? Então, nesse triângulo aqui, quem está faltando? Quem está faltando é esse ladinho aqui, ó. Esse rapaz, esse lado, ele vai formar, junto com esse outro lado, o ângulo de 90 graus. Então, ele é cateto, beleza? Então, se ele é cateto, o que que nós temos? Nós temos que calcular, né? Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo e eu quero determinar o tamanho de um lado, eu posso usar, né, o teorema de Pitágoras, que nós sabemos que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tudo bem? Só que aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Eu sei quanto é o valor da hipotenusa. O valor da hipotenusa é 25 centímetros. O valor desse lado aqui, que eu posso dizer que é o x, né, vai ser x ao quadrado mais, né, mais c ao quadrado, que é 20. Aí alguém deve estar pensando, professor, mas sempre o x não vai ser a hipotenusa? Não, tá bom? Então, quando cai no cateto, a ideia de se calcular é a mesma. Só que, todavia, eu tenho que tomar cuidado na hora da matemática. Tudo bem? Então, quanto que vai ficar isso aqui, ó? 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Beleza? Então, vai ficar 25 vezes 25, 5 vezes 5 é 5, vai 2, 25, né? 5 vezes 2, 10, com o 2 que subiu, 12. 5 vezes 2, 10, vai 1. E 2 vezes 2 é 4, com 1 que subiu, 5. Então, 5, 2, 6. 625. Então, vai ficar 625 é igual a x ao quadrado, mais 20 ao quadrado é 20 vezes 20, né? Então, vai ficar 0, 0, 0, 2 vezes 2, 4. Então, 0, 0, 4, ou seja, 400. E aí, como eu quero determinar o valor desse x, eu vou passar esse 400 aqui para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 625 menos 400 é igual a x ao quadrado. Quanto que dá essa subtração? Essa subtração aqui vai ser igual a 225. É igual a x ao quadrado. Posso passar esse quadrado para o outro lado como raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 225. Logo, o resultado vai ser igual a 15. Beleza? Então, o resultado vai ser igual a 15. Então, esse ladinho aqui, esse lado é igual a 15, né? Esse lado aqui é igual a 15. Tudo bem? Então, vamos ao nosso, né? Ao nosso comentáriozinho aqui para ficar bem bonito. Nós sabíamos que a hipotenusa é igual a 25, o cateto é igual
a 20 e o outro cateto era igual a a gente queria descobrir. Então, já passando aqui, ó, calculando 25 ao quadrado é 625, 200 ao quadrado é 400, só que quando eu mudar ele de lado, ele vai ficar menos 400. Então, 600 menos 400 é 225, só que eu quero a raiz de 225, que o valor do x é igual a 15. Nosso próximo exemplo, nós temos aqui o exemplo de que ele diz assim, qual a altura do triângulo? Aí eu tenho que observar que eu tenho um triângulo aqui equilátero. Qual é a grande característica do triângulo equilátero? Todos os lados medem o mesmo tamanho, tem o mesmo tamanho. Então, se aqui é 6 centímetros, aqui é 6 centímetros, aqui também vai ser 6 centímetros. Mas o que eu quero determinar é a altura, é isso aqui, ó. Certo? E o que é uma característica muito interessante dessa altura é que ela vai dividir esse triângulo na metade. Ou seja, aqui vai medir 3 centímetros e aqui vai medir 3 centímetros. Então, para descobrir essa altura aqui, ó, para descobrir essa altura, né, eu tenho esse triângulo que eu estou destacando em vermelho. Tudo bem? Então, quem é esse triângulo? Esse triângulo que eu destaquei em vermelho, ele vai ser esse triângulo aqui, ó. Vai ser um triângulo. Aqui vai medir 3. Eu quero descobrir o tamanho desse cateto e eu sei que esse lado mede 6. Tudo bem? Então, eu vou ter esse triângulozinho aqui, beleza? Então, vou tentar melhorar aqui, foi piorar. Então, eu vou ter esse triângulo aqui. E aí, posso aplicar o teorema de Pitágoras, correto? Então, quem é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O valor que eu quero descobrir, ele é cateto ou ele é hipotenusa? Ele é cateto. Então, porque ele forma o ângulo de 90 graus. Então, vai ficar a hipotenusa, que é 6 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Muito bem. 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9, só que aí eu já vou isolar o x ao quadrado, vai ficar menos 9, é igual a x ao quadrado. Muito bem. Então, x ao quadrado, que é o valor que eu quero descobrir, né, vai ser igual a quem? 36 menos 9, então x ao quadrado vai ser igual a 27. Beleza? Então, o meu x ao quadrado é 27. Só que eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, isso vai ficar a raiz quadrada de 27. E aí, nós temos que lembrar, como é que eu calculo a raiz quadrada? Eu posso fatorar, né, o radicando. Então, 27, fatorando 27. Por 2 não pode, porque não é par, então vamos testar por 3. 27 por 3 é 9, por 3 de novo dá 3, por 3 dá 1. Lembra lá daquela dica? Eu sempre faço, né, tento agrupar de acordo com o expoente. Nesse caso, o expoente é 2, então vai ficar 3 ao quadrado vezes 3. Tudo bem? Então, muito bem. Então, o valor de x vai ser exatamente quem? X é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Aqui nós aplicaremos as propriedades lá de radicais e vamos obter que x é igual a 3 vezes raiz de 3. Por que isso? Porque eu vou lembrar lá ó, que o expoente é igual, toda vez que o expoente é igual, o valor da raiz quadrada, o valor da raiz é o próprio radicando, e aqui eu tenho um produto, né? Então, só para elucidar bem aqui, a gente aplicou a primeira propriedade da multiplicação de radicais, e aqui eu aplico a primeira propriedade, né? Quando é igual, então vai ficar 3 vezes raiz de 3. Tudo bem? Então, novamente aqui para ficar bem organizadinho, o valor da hipotenusa era 6, o valor do cateto 9, então 36, 6 ao quadrado é 36, menos 9, 27. E aí eu fatorei o 27 e encontrei 3 raiz de 3. Muito bem. Vamos agora aqui a um problema, né? Diz o seguinte,
O encanador precisa chegar ao topo de uma casa para consertar uma caixa d'água. Sabe-se que a casa tem 8 metros de altura e a escada tem 10 metros. Então, a pergunta dele é, a distância AB da parede, a que distância AB da parede ele deve posicionar a escada para ela chegar exatamente até o topo da casa. Então, a gente tem a casa aqui, né? Que é esse lado. E aqui eu vou ter a escada. Muito bem. E aqui eu tenho a distância AB. Então, aqui é AB, aqui o topo da casa. Muito bem. Ele falou que a escada tem 10 metros e que a altura da casa é 8. Ele precisa descobrir essa distância. Ó, se eu observar aqui, se o terreno lá for bem regular, nós vamos ter um triângulo retângulo. Tudo bem? Onde o 10 aqui, ó, é a hipotenusa, o 8 é cateto e a distância que eu quero descobrir também é cateto. Tudo bem? Então, o que é que nós temos? Nós temos que a hipotenusa ao quadrado, que é 10, o cateto, que é a altura da casa, 8 ao quadrado, mais o valor que eu quero descobrir. Beleza? Substituindo no teorema de Pitágoras. Então, 10 ao quadrado é igual a 100. 8 ao quadrado, eu tenho que lembrar que não é 8 vezes 2, é 8 vezes 8, tá bom? 8 vezes 8 é 64. Então, eu vou passar esse 64 para o outro lado, ele vai trocar de sinal, vai ficar menos 64. 100 menos 64, 36. Só que eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, eu passo ele para o outro lado como radical, né? Vai ficar a raiz quadrada de 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36? O meu x vai ser igual a 6. Tudo bem? Então, o meu x aqui vai ser igual a 6. Vamos agora para mais um exemplo. Um outro problema. Ele diz assim, na casa ilustrada, a estrutura de madeira que sustenta o telhado apoia-se na laje. Deve-se dispor caibros, peça de madeira, na vertical, indo da laje ao ponto mais alto do telhado, como a peça BD. Já já a gente vai mostrar a ilustração. Devido à presença da caixa d'água, essas peças são cortadas com 2 metros de comprimento e posta a meia distância da extremidade AC. Então, assim, ABD é um triângulo retângulo de catetos 4 metros e 2 metros. Então, observe comigo. Eu tenho aqui a casa, tá bom? Eu sei que é essa parte aqui, ó. Se você olhar lá na sua casa, provavelmente você vai ter esse tipo de armação nela. Tudo bem? Então, olhando essa casa, o que é que eu observo? Ela vai ter que ter 2 metros de altura da laje, beleza? E a casa todinha, ela tem 8 metros, só que como ela está no meio, então ela vai ter 4. E aí eu vou ter esse triângulo, tudo bem? E ele pede para a gente determinar, né? Ele deu aqui raiz de 2, o valor da raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5. Ele pede para a gente determinar qual deve ser o tamanho desse camaradinho aqui, ó. Então, o comprimento da peça de madeira com extremidade em A e em B é aproximadamente, né? Então, ele quer determinar aqui, ó. Olhando para esse lado aqui agora, né? Que ele pergunta A e B. Então, ele quer determinar esse tamanho aqui, sabendo que a altura é 2 e que essa distância aqui é exatamente 4. Beleza? Então, se eu observar aqui o nosso triângulo, ó, nós vamos ter aqui mede 2, aqui mede 4, e eu preciso encontrar o valor da hipotenusa. Então, como seria o valor dessa hipotenusa? Ficar x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Muito bem. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado vai ser igual a 20. Opa, 20, né? 16 mais 4 é 20.
Então, se 16 mais 4 é 20, mas eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero somente o valor de x, eu vou passar esse valor como raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 4 vezes 5? Então, vai ficar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 4, vamos terminar bem aqui. Raiz quadrada de 4, 2, e raiz quadrada de 5 não é exata. Então, vai ser 2 vezes raiz de 5. Se eu observar lá nos dados do problema, ele fala que a raiz de 5 é 2,24, aproximado. Então, para determinar aqui esse valor, né, eu vou multiplicar 2 por 2,24, que é o valor da raiz de 5. Que vai ser quanto? 8, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Tenho quantas casas decimais? 2. Então, vou ter 2 casas. E a resposta correta é a nossa querida letra D de Deusimar. Muito bem. Então, essa aqui seria o nosso exemplo, né? A nossa solução. O valor do cateto A, o valor do cateto B, né? Desconsidera esse zero aqui. Então, vai ficar 16 mais 4 é igual a 20. A raiz quadrada de 20 é 5 vezes a raiz de 2. Então, 2 vezes vai dar aproximadamente 4,48. Mais uma questão do blog do professor Wallace. Diz assim, Marta está brincando com uma pipa, né? Um papagaio. Na nossa região a gente chama de papagaio, também chama de pipa. E aí, observe o seguinte, a distância na vertical é 7 metros. A distância da Marta até a sombra da pipa é 24 metros. Beleza? E aí ele pergunta, sabendo que o papagaio se encontra a 7 metros de altura e que Marta está a 24 metros de distância da sombra do papagaio, indique quanto metro o fio que ela segura, indica quanto metro de fio que ela segura. Então, ela quer descobrir quanto que vai medir, né, esse fio que a Marta está segurando, beleza? E aí, nós vamos ter que pensar o seguinte, ó, eu tenho um triângulo retângulo, que forma 90 graus, beleza? Então, o valor que eu quero descobrir é exatamente a nossa queridíssima hipotenusa, correto? Então, se eu quero descobrir a hipotenusa, o que vai acontecer? Tem que acontecer o seguinte, posso aplicar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Beleza? Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, 49, mais 24 ao quadrado. Eu não sei de cabeça, então posso fazer a continha. 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8 com 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Beleza? Então vamos somar, vai ficar 6, 17, vai 1, 5. Então vai ficar 576. Então, 49 mais 576, né? Não sei, também posso fazer a continha lá, ó. Então, vou somar esse valor com 49. 6 mais 9 dá 15, vai 1. Então, 1 mais 7, 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 5, 6. Então, vai ficar 625. Então, x ao quadrado vai ser igual a 625. Tudo bem? Mas eu não quero o valor de x ao quadrado, então eu vou ter que passar esse x como radical. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 625. Correto? E aí, eu posso calcular, né? Mas como já sabe de cabeça, de tanto aparecer, vai ser igual a 25. Professor, tem como fatorar? Tem. Toda vez que eu tenho raiz, não se acanhe. Não sei de cabeça. Fatora. Tá bom? 625
Vou dividir por 5. Vai dar 1, dá 2, 5. Por 5 de novo. Vai dar 2, 20, 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. E aí eu organizo em quadrados, porque eu quero encontrar a raiz quadrada. Então vai ficar 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. E aí é só aplicar as propriedades, tudo bem? Então aplicando a propriedade lá, ó, 625 é igual a 5 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, vezes raiz de 5 ao quadrado. Usando as propriedades, então raiz de 625 vai ser igual a 5 vezes 5. Então raiz quadrada de 625 é exatamente 25. Tudo bem? Então, a resposta correta aqui é a nossa queridíssima letra B de Batista. Tá bom? Então, só de forma bem organizada, nós temos aqui a aplicação do teorema, né? Então, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, 7 ao quadrado, 49. Eu não posso esquecer que 7 ao quadrado é 7 vezes 7 e não 2 vezes 7, tudo bem? Então, isso aqui é igual a 49. Que vai ser igual, a soma disso vai ser igual a 625, mas eu não quero o valor de x ao quadrado, então eu passo para o outro lado radical. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de... Não, raiz quadrada de 625 é igual a 25. Beleza? Então, é isso aí. Toda vez que eu tenho um teorema de um triângulo retângulo e eu quero determinar um de seus lados, tendo 2 deles, né? Nesse caso, eu tenho um valor de 2 catetos, posso determinar a hipotenusa. Tenho o valor da hipotenusa e de um cateto, eu posso determinar o valor do outro cateto simplesmente aplicando o teorema de Pitágoras. Beleza? Espero que a aula tenha sido esclarecedora e até o nosso próximo encontro.